muito bem, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, Like Concurso com vocês. Administração de recursos materiais ou gestão de recursos materiais, não importa o nome que esteja aí no seu edital. No fim das contas, a finalidade é a mesma, tá ok? Mas vamos lá. Classificação de materiais, parte 1. Professor, parte 1, por que eu fazer parte 1? Né? Porque eu tenho algumas classificações, né? Classificações em materiais que são importantíssimas, tá? Que são duas classificações, né? A chamada curva ABC e que também princípio de Pareto pode ser chamado, né? A gente vai entender isso quando a gente fazer um módulo específico, que é tão importante. Eu vou fazer um módulo específico e a classificação XYZ também, tá? Então, eu vou fazer 2 módulos especiais para esse tipo de classificação, tá? Então, aqui a gente vai ver os conceitos gerais de classificação de materiais, tá bom? Vamos lá. O que é essa classificação de materiais? Então, primeiro vamos ver quais são os atributos e etapas da classificação de material. Vamos lá, acompanhem comigo aqui, ó. Nas diversas organizações, sejam elas públicas ou não, os materiais são classificados segundo os mais diversos critérios. Viana, em 2011, nos traz a seguinte conceituação preliminar sobre classificação. A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Interessante, ó. Ah, é, professor? Sim, características. Material de expediente, opa, material de escritório. Material perigoso, material perecível, que perde a validade. Eu vou poder misturar esses materiais? Não. Material explosivo, posso colocar do lado de um fogão, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Então tem que ter cuidado. Por isso eu preciso classificar os materiais de forma correta, principalmente para quê? Para que eu acondicione eles da forma correta também, tá? Não só isso, tá? Aí, no caso da curva ABC, por exemplo, o nível de importância econômica, né? Aqueles materiais mais caros, que são em menor quantidade, eu classifico ele como material A, aqueles intermediários como material B, e aqueles que não têm valor econômico muito alto, em grande quantidade, como C. Tá? Eu também posso classificar os materiais conforme a sua criticidade. Criticidade, que é a classificação XYZ. Né? O que é um material crítico, professor? Só para antecipar. Material crítico é aquele que, se eu bobear, ele prejudica a minha organização. Se eu bobear, não. Ou ele é muito caro, ou ele é muito grande, ou ele é muito pesado, ou ele é muito difícil de achar, ou ele tem um fornecedor só, ou ele é importado. Então, qualquer tipo de material que eu tenha algum tipo de dificuldade, ou para guardá-lo, ou para adquiri-lo, eu classifico ele como crítico, né? E dentro da classificação XYZ, o X é o menos crítico, o Y é o mais ou menos crítico e o Z é o mais crítico, tá ok? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas duas classificações aí, tão importante que eu estou prometendo para vocês que eu vou gravar um módulo só para a curva ABC e um módulo só para a classificação XYZ, tá? Por isso que essa é a aula parte 1. Então, vamos lá então, né? Então, os dados que advêm da classificação servem de informação gerencial ao administrador de materiais, que se torna capaz de voltar sua atenção a determinadas categorias de materiais, né? Que dão uma certa importância, ao invés de tentar em vão lidar com uma infinidade de itens de materiais sem que eles estejam o quê? Classificados. Se uma classificação de materiais é bem definida, seria quase impossível o gestor de materiais administrar os seus estoques. Então, sem uma classificação de materiais bem definida, seria impossível esse administrador ou gestor de materiais administrar esses estoques. Atributos de classificação de materiais segundo Viana. Atributos de classificação. Então, são 3 atributos. 3 atributos.
Professor, o que são esses 3 atributos, né? Então, um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que tornem satisfatório. Para a Viana, são 3 atributos de um bom sistema de classificação. Quais são eles? A abrangência, a flexibilidade e a praticidade. Então, vamos lá. Eu tenho que classificar os materiais levando em consideração esses 3 atributos: a sua abrangência, a sua flexibilidade e a sua praticidade. Professor, como é que a gente vai colocar isso aqui, né? Eu vou botar um esqueminha para vocês, né? PAF. PAF? PAF. Né? Nós temos lá o P de praticidade. Nós temos o A de abrangência e temos o F de flexibilidade. Então, o PAF que você tem que guardar. Então, quais são os três quesitos, né? Quais são os 3 atributos, segundo Viana? A abrangência, né? Flexibilidade e a praticidade. Então, o que é a abrangência? A classificação deve abordar uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente, aspectos físicos, financeiros, contábeis e entre outros. Então, na abrangência, eu vou ver como que eu vou categorizar de forma abrangente. Ó, materiais financeiros, relacionados à contabilidade, físicos, materiais pequenos, materiais grandes. Então, isso é conforme o quê? A abrangência, as características desses materiais. Ó, expressão-chave, as características desse material. Uma boa classificação tem que levar em consideração também a flexibilidade. Então, um sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla de gestão de estoques, enquanto a abrangência tem a ver com as características do material, a flexibilidade refere-se à comunicação entre esses tipos de classificação. Então, só para frisar aqui, a abrangência vai ver o quê? As características. E a flexibilidade é ver o quê? A comunicação que existe, a relação que existe entre os materiais, né? Bem como a possibilidade de adaptar e melhorar o sistema de classificação sempre que desejável, né? Então, ele não pode ser um sistema difícil. É isso que quer dizer a flexibilidade. É um sistema que eu posso alterná-lo ali de forma que seja mais prático, né? Aí o praticidade, ó, que é a sequência. Então, a praticidade, a classificação deve ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Ainda deve prover informações objetivas, né? Então, vamos lá. Uma boa classificação, ela tem que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade da classificação. Vamos ver um quadrinho aqui, né? Lá temos na ENAP. O quadro a seguir traz um exemplo de como tais atributos relacionam-se com a situação real da classificação de materiais. São atributos da classificação de materiais. A abrangência. O que é a abrangência? Material de consumo ou permanente? Material, acabado, dimensão dele, tamanho, forma de apresentação, acondicionamento. Isso é a abrangência dele. Flexibilidade. Material de estoque ou não? Material crítico ou não? Material na curva ABC, XYZ, flexibilidade. Praticidade, ó, utilização de códigos simples, né? Características deles, números, medições, formas de apresentação, cabeça, sextavada, rosca inteira, classe de resistência 8.8, esse é o parafuso. Acabamento, bicromatizado, acondicionamento, embalagem original de fábrica com identificação e qualidade de material. Então, eu tenho que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade do material para bem classificá-lo. Ok? Muito bem.
Não confundir nossos atributos, os 3 atributos, né, com as etapas de classificação de materiais. Aí é um pouquinho maior as etapas, né? As etapas, assim, né, além dos atributos de um sistema de classificação, né, que são aqueles 3 que a gente viu, há de se abordar as etapas ou princípios que regem a classificação de materiais conforme listado a seguir. Tá? Então, além dos atributos, nós temos o quê? As etapas. Etapas de classificação de materiais. A catalogação, catalogar, registrar. Simplificação, né? Simplificação de materiais. Se eu tenho 2 materiais que têm a mesma finalidade, eu vou usar só um, tá? Isso que a gente vai ver. Especificação, especificar o material. Normalização, ou seja, as normas, né? Padronização, padronizar é importantíssimo, né? E codificação desse material, né? Codificação é um assunto que a gente vai tratar também com uns detalhezinhos aí numa aula específica, pequenininha, mas é interessante você conhecer algumas formas de codificação, tá ok? Professor, como é que eu guardo essas etapas de classificação? Não confundir com os atributos. Os atributos são 3, as etapas são 6. Professor, qual foi o esqueminha que o senhor arrumou aí para a gente guardar as etapas? Cassino, Espaco, ou espaço, né? Você pode até usar uma cedilha aí no seu mnemônico, né? O cassino, né? Cassino, lembra de um cassino? Ele é um espaço. Ah, professor, e o que tem a ver aí com as letrinhas aí, né? Catalogação, né? Simplificação, normatização, não é isso? Normatização. O que eu tenho mais? Especialização, né? Especialização, vamos ver lá, ó. O que é o P? Padronização e codificação. Especialização, padronização e codificação, né? Então esse é o mnemônico para você guardar aí as 6 etapas de classificação. Então o que é a catalogação? Vamos junto aqui. Catalogação é o arrolamento de todos os itens de materiais existentes em estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto, né? É catalogar esses materiais que eu tenho, é registrar. Simplificação, já caiu questão sobre isso, acho que eu até trouxe uma questão sobre isso. Simplificação, redução da diversidade de itens de materiais em estoque que se destinam a um mesmo fim. Olha só, caso existam 2 itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, opta-se pela inclusão de apenas um no catálogo de materiais. A simplificação é uma etapa que antecede a padronização. Muito bem. Professor, como que caiu na prova que o senhor está falando aí a questão sobre simplificação? Ele dava um exemplo lá num hospital, eu tinha 2 medicamentos, o medicamento A e o medicamento B. Um paciente tomou o medicamento A, curou. Curou não, melhorou. Ele tomou o medicamento B, também melhorou. O que o hospital fez então? Em vez de eu ficar usando medicamento A e B, eu vou usar apenas um, porque ó, quando eu tenho 2 que têm a mesma finalidade, né? Isso não pode levar em consideração. O exemplo era o hospital, né? Que fase, né? Que etapa da classificação é? A simplificação, tá? Quando eu tenho 2 ou mais materiais que têm a mesma finalidade e eu opto por um, né? Eu estou fazendo o quê? A simplificação, ok? Identificação ou especificação, descrição minuciosa do material, possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Então, é especificação ou identificação. Normalização, estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si ou para o seu emprego com segurança. Pode-se dizer que a normalização de itens de material é necessária para a construção da padronização, é o próximo passo, em sua completude.
Um exemplo de material a ser normalizado ou normatizado são os medicamentos. A bula é, nesse caso, o produto final da normalização. Então, a bula do medicamento é a norma, né, as regras ali. Para outros tipos de materiais, a entidade oficial de normalização no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Há de se ressaltar que nem todos os materiais carecem de normalização, né? Então, isso é questão de prova. Tá ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui padronização. Então, a padronização, a partir dessa normalização, né? Simplificação também, catalogação, é a uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite intercambiabilidade de sobressalentes, né? Ou demais materiais de consumo, peças, cartuchos de impressora, padronizadas, bobinas de fax. Desde que eu tenha uma padronização dentro da minha organização, eu consigo adquirir esse material com a maior facilidade, porque já está padronizado, não precisa ficar escolhendo de novo, já padronizei. Ok? E a codificação, que é um assunto importantíssimo, cai bastante em prova codificação, tão importante que a gente vai dar um destaque maior nele em um módulo também. Codificação é a atribuição de uma série de números ou letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um único código, representa as características do item. Cada item terá, assim, um único código. Digitei o código lá do apagador de quadro, vai estar lá, 77831. Da minha instituição, isso é o quê? Apagador de quadro. Então, cada instituição vai ver o quê? Qual que é a forma ideal de se utilizar uma codificação. Eu tenho a codificação decimal, que ela é só números, tem a codificação numérica, eu tenho a codificação alfanumérica, aquela que usa letras e nome, né? Eu tenho o dígito verificador. Então, a gente vai dar uma aula específica sobre codificação, que é importante, tá ok? Então, só ressaltando aqui o Cassino, né? Cassino, SPACO, catalogação, simplificação, normalização, especialização, né? Padronização e codificação, né? E codificação, especificação, né? Especificação, padronização e codificação. Cassino, SPACO ou espaço, né? Como você queira aí guardar essas 6 etapas da classificação, tá ok? Vamos lá. Importante observar de que na rotina operacional de uma organização, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Importantíssimo, tá? Qualquer questão que falar que as 6 etapas elas são imexíveis, né, ou que elas não podem ser alteradas, é falso, né? Então, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Ao adquirir um produto já padronizado, por exemplo, basta a sua especificação e posterior codificação. Ele já está padronizado, né? Não vou ter que catalogar, simplificar, porque se ele já está padronizado, como é que eu vou simplificar? Né? Se eu já simplifiquei e padronizei, é só o quê? Ir lá e comprar aquele material que já está padronizado, né? Ok? Então, as etapas, elas não são imexíveis, elas são sim, né, dependendo da estrutura da organização e a forma que ela atuar, elas podem ser alteradas sim, e nem sempre utilizar todas, tá ok? Muito bem, vamos lá. Olha só, agora nós vamos entrar o quê? Tipos ou critérios de classificação. Então vamos lá, ó, professor. O que eu não posso confundir? Voltando lá atrás, ó. Voltando lá atrás, para você não esquecer, ó. Eu não posso confundir atributos, que são 3, com etapas, que são 6, e não necessariamente eu vou usar 6, com os tipos de classificação de materiais ou critérios de classificação de materiais. Tá ok? Então, você tem que fazer essa segmentação dessas 3 áreas dentro de classificação de materiais, tá ok? Muito bem. Vamos ver, então, algumas
tipos e critérios de classificação, né? Vários são os tipos de classificação de materiais, né? Determinados em função das informações gerenciais desejadas pelo gestor de materiais. Então, dependendo, se o cara, eu quero que uma classificação me dê quais são os materiais mais relevantes da organização, curva ABC. Eu quero que uma classificação me dê se o material é crítico ou não, né? Classificação XYZ. Eu quero que classifique por periculosidade, por perecividade, né? Por N fatores aí que eu posso classificar. Então, quem vai determinar, então, questão de concurso só, quem vai determinar o tipo ou critério de classificação? As necessidades da organização, tá? Então, os principais tipos, né? A gente não consegue exaurir todos eles, porque alguém pode inventar um novo tipo, né? Mas o que está na doutrina. Primeiro, possibilidade de fazer ou comprar. Professor, então a organização pode ficar na opção ali de fazer ou comprar? Sim. Então, essa classificação tem por objetivo prover a informação de quais materiais poderão ser produzidos internamente pela organização e quais deverão ser adquiridos no mercado. As categorias de classificação podem ser assim listadas: materiais a serem produzidos internamente, tem lá a sua classificação; materiais a serem adquiridos; materiais a serem recondicionados ou recuperados, né, internamente; materiais a serem produzidos ou adquiridos. Depende de análise caso a caso. Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte: eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.